A Mercedes está enfrentando velhas preocupações em 2025 e elas ameaçam o favoritismo que sua excelência na construção de motores lhe dá para o regulamento da Fórmula 1 no ano que vem. Muita gente aposta que a Mercedes vai voltar ao topo quando as novas regras entrarem em vigor, como aconteceu em 2014, quando os motores V6 turbo-híbridos de 1.600 cilindradas foram introduzidos. Mas os problemas que ela tem enfrentado nesta temporada mostram que há obstáculos sérios no caminho. Não há nenhuma certeza quanto ao desempenho das novas unidades de potência. Os comentários nos bastidores são que a Mercedes está bem na frente, mas a verdade só vai surgir quando os carros de 2026 entrarem na pista. A lógica é que, por ser uma equipe de fábrica, a Mercedes tem o potencial máximo na integração entre motor e chassi. Portanto, se o motor Mercedes for realmente o mais forte, a equipe deveria ser a melhor. Nosso tema aqui não é o desenvolvimento dos motores, mas para efeito de argumentos, vamos assumir que o motor da Mercedes será o melhor do ano que vem, mesmo que uma vantagem tão grande como a de 2014 seja improvável. Isso faria da Mercedes a maior favorita, desde que o carro esteja à altura. E a grande dúvida é justamente se a Mercedes será capaz de construir um carro capaz de vencer o campeonato. No início desta temporada, a Mercedes parecia estar no caminho certo. Mesmo atrás da sua cliente McLaren, ela pelo menos frequentava o pódio com regularidade. Mas com o avanço da temporada, seu desempenho piorou. A dúvida é se a Mercedes vai conseguir fazer um carro que aproveite ao máximo essa suposta vantagem de motor em 2026. Ou será que essas falhas que ela está enfrentando indicam um problema mais profundo, que não vai desaparecer só porque as regras mudaram? Quando os regulamentos do efeito solo foram introduzidos em 2022, a Mercedes perdeu o domínio. Nas 8 temporadas anteriores, ela tinha vencido 15 dos 16 campeonatos de pilotos e construtores, mas com as novas regras, ela só venceu 5 dos 77 grandes prêmios disputados. Em 2022, a Mercedes enfrentou sérios problemas com pulos e porpoising. O conceito de carro sem sidepods foi pensado para maximizar a área do assoalho e, com isso, aumentar a downforce gerada pelo efeito solo. Suas ferramentas de simulação prometeram muito downforce e desempenho, mas não previram os problemas de porpoising. O discurso era de bloquear esse potencial, mas não funcionou. Mesmo que uma série de atualizações tenha melhorado o carro e permitido que George Russell vencesse no Brasil, as limitações da suspensão traseira obrigaram a equipe a andar com a parte de trás fora da altura ideal e adotar acertos excessivamente rígidos para evitar que o assoalho se aproximasse demais ou batesse no chão. O carro de 2023 deveria ser uma evolução refinada desse conceito que resolvesse os problemas. Como disse o então diretor técnico Mike Elliott, muito do DNA do carro de 2022 foi mantido no novo W14. Mas não deu certo. Depois do qualify da primeira corrida do ano, a Mercedes adotou um caminho mais convencional e a atualização introduzida em maio abandonou o SidePod Zero. Ainda assim, a Mercedes insistia que a ideia original era válida e que a mudança não era necessária. Mais importantes eram as alterações no assoalho, nos dutos de freio e na asa dianteira. A expectativa era que essas mudanças fossem aplicadas no carro de 2024. E elas realmente foram, mas a Mercedes enfrentou outros problemas com o W15. Em especial, a instabilidade da traseira, mesmo tendo movido o cockpit mais para trás a pedido de Lewis Hamilton, o que só foi possível com o abandono do SidePod Zero. Após um início incerto, a introdução de uma asa dianteira flexível no carro de Russell em Mônaco proporcionou à Mercedes sua melhor sequência sob esse regulamento. 3 vitórias nas 4 provas entre os GPs da Áustria e da Bélgica de 2024. A asa flexível resolveu parcialmente a instabilidade traseira. Ela gerava mais downforce nas curvas lentas, mas reduzia esse efeito em alta velocidade, evitando que a frente tivesse aderência demais nas curvas velozes. Embora a Mercedes tenha dominado o GP de Las Vegas no fim da temporada, seu desempenho ainda era irregular. A culpa foi atribuída a limitações nos modelos de simulação, e ficou claro que o desempenho da equipe oscilava de acordo com a temperatura. Era muito melhor no frio, como em Vegas, e sofria mais no calor. A esperança era que tudo isso estivesse resolvido para 2025.
Nesta temporada, os primeiros sinais foram promissores. O W16 mostrava bom comportamento e Russell conseguiu 4 pódios nas 6 primeiras corridas. Foi o melhor início da Mercedes na era do efeito solo. Mas a dificuldade com os pneus em temperaturas mais altas voltou. Como disse o chefe da equipe, Toto Wolff, a Mercedes batia no obstáculo quando a temperatura subia. Isso resultou em corridas difíceis na Arábia Saudita e em Miami, e uma sequência complicada em Imola, Mônaco e Barcelona. O lado positivo foi a melhora na Espanha. Lá, James Allison revelou que houve erros de acerto em Imola e Mônaco que sobrecarregaram o eixo traseiro. Mesmo assim, Wolff afirma que esse problema faz parte do DNA intrínseco do carro, e a Mercedes ainda não entende claramente por que sofre tanto com isso. A equipe também teve problemas com a mudança na geometria da suspensão traseira introduzida em Imola. Ela incluiu um novo ponto de fixação do braço superior dianteiro do triângulo da suspensão, que parecia se conectar ao ponto de fixação do braço inferior dianteiro. A mudança parece ter rebaixado o ponto de fixação de 25 a 30 milímetros, mas os pilotos não sentiram confiança nela e a suspensão não foi usada no GP da Espanha. Mas se a Mercedes concluir que sua ausência não foi o que causou a melhora em Barcelona, ela pode voltar. Caso contrário, ela precisa ser refinada. Tudo isso mostra que, apesar de entender razoavelmente seu carro, a Mercedes não tem o mesmo nível de conhecimento dos detalhes que tem a McLaren, que é líder disparada do campeonato, enquanto a Mercedes é apenas a terceira. Em especial, falta à equipe entender a causa dos problemas com os pneus. Pode ser o sistema de refrigeração, a cinemática da suspensão ou diversos outros fatores. Tirando a pole de Antonelli na Sprint Race de Miami, o carro da Mercedes só esteve ali por perto e, em outros momentos, bem longe do ritmo. Por isso, a Mercedes precisa dar sinais de progresso, e rápido. Mas por que a Mercedes simplesmente não foca inteiramente no desenvolvimento do carro de 2026? Bem, não é tão simples abrir mão desta temporada para se dedicar totalmente ao ano que vem só porque não está disputando o título. Sim, como o carro de 2026 parte de um conceito totalmente novo, sem aproveitar nada do atual, pode-se dizer que a Mercedes vai recomeçar do zero. E o plano é que os carros do ano que vem dependam menos da pressão aerodinâmica gerada pelo assoalho, e por isso não vão precisar andar tão perto do chão quanto os atuais. O fluxo de ar vai ser bem diferente e haverá menos chances de problemas com quicadas e porpoising, além de aliviar os desafios das saídas de frente nas curvas lentas e de traseira nas rápidas, uma característica típica dos carros atuais. É verdade que isso pode fazer com que a Mercedes não tenha mais as dificuldades dos últimos anos, mas também não há certeza de que será assim. Nada garante que o carro do ano que vem vá funcionar como os órgãos reguladores esperam. Tudo depende das ferramentas de projeto e de simulação, além da ciência básica aplicada pela Mercedes. Os problemas com as altas temperaturas provam que tem alguma coisa que a equipe não está entendendo, e não dá para cruzar os dedos e esperar que isso não se repita no ano que vem. A Mercedes precisa usar o carro atual para aprofundar esse entendimento e aplicar esse aprendizado no modelo de 2026. E vale lembrar que quando as regras mudaram em 2014, o carro também foi afetado, e a Mercedes conseguiu fazer um ótimo projeto para complementar o motor de ponta que tinha. Mas nada garante que isso vá se repetir. Atualmente, a McLaren é a força dominante da Fórmula 1 e, mesmo sendo cliente, tem uma parceria próxima com a Mercedes-AMG High Performance Powertrains em Brixworth, onde se projeta e constrói os motores. Está claro que a McLaren está muito à frente da Mercedes no entendimento dos detalhes que fazem os carros atuais funcionarem. Então, por que não poderia continuar a ser a melhor no ano que vem? Além disso, a Williams, outra equipe cliente, está em ascensão e, se der mais um grande passo, pode se tornar uma nova ameaça. A nova parceira Alpine também espera um avanço significativo. O próprio Russell já chegou a destacar as chances de sua antiga equipe. Se a Mercedes continuar falhando na criação de um carro que não sofre em altas temperaturas, há uma boa chance dela não ser a melhor equipe com motor Mercedes também em 2026. É por isso que o resto de 2025 é tão importante. A Mercedes precisa evoluir se quiser voltar a disputar títulos.
O lado positivo é que o primeiro piloto da Mercedes parece capaz de lutar pelo campeonato. George Russell está fazendo uma temporada forte em 2025. Os rumores de que a Mercedes está tentando contratar Max Verstappen persistem, e não há dúvidas de que, se pudesse, Wolff o contrataria, mas trocar Russell seria uma decisão difícil. O jovem Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, teve um começo sólido, mas tirando o qualify da Sprint Race de Miami, ainda não mostrou toda a velocidade que se esperava. A expectativa é que ele evolua com o tempo, especialmente porque foi promovido para a Fórmula 1 pela Mercedes antes do planejado, por causa da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari. Mas, como diz James Allison, ele ainda tem muito a evoluir. Russell está aguardando seu novo contrato, e se a Mercedes o mantiver em 2026, terá uma dupla que combina experiência com juventude. Mas a grande questão é se a equipe vai ter um carro capaz de vencer com regularidade. O desempenho de 2025 indica que ainda há problemas a serem resolvidos, e novas peças serão introduzidas para a corrida de Montreal, neste fim de semana. Por tudo isso, a Mercedes não pode se dar ao luxo de ficar acomodada e simplesmente supor que o regulamento do ano que vem vai trazer de volta a glória de outros tempos.